O tema é sobre a interferência do Poder Judiciário, uma eventual interferência do Poder Judiciário nos outros domínios políticos e administrativos. Tem diversos aspectos dessa questão, é impossível aqui esgotar esse tema em 15 minutos. A principal preocupação, quando se fala nessa interferência excessiva do Judiciário, diz respeito não propriamente à questão de aplicação da lei criminal, da justiça criminal, talvez o motivo do meu convite, mas principalmente em relação à revisão da constitucionalidade das leis, né, o tal do Judicial Review. Nesse aspecto, nós temos que reconhecer que realmente o Poder Judiciário, esse poder de revisão do Poder Judiciário sobre leis, e de uma forma até mais significativa sobre políticas públicas em outros ambientes, políticas administrativas, deve ser exercido com uma certa parcimônia, né, uma autocontenção. Tem um autor norte-americano que eu gosto bastante, que é o Alexander Bickel, tem um livro, The Least Dangerous Branch. Hoje não sei se ele escreveria, colocaria o mesmo título, mas ele fala em virtudes passivas, né, do juízo constitucional, e acho que isso me parece, reflete bem uma certa postura que o juiz deve ter na interferência da atividade dos demais poderes, essas virtudes passivas, essa política de autocontenção. Um juiz da Suprema Corte norte-americana, que é muito interessante, é o juiz Robert Jackson. Ele foi lá promotor também no caso de Nuremberg, tem uma história bem interessante. Ele é um rei de aforismos, e um dos aforismos que ele tem é, talvez aqui não esteja citando literalmente, mas ele diz, quando o juiz da Suprema Corte, que ele fala, olha, a coisa mais importante que nós fazemos aqui é não fazer, né, refletindo que em determinados momentos a Suprema Corte, o juiz constitucional não deve realmente interferir. Mas, por outro lado, e aqui eu comungo com o entendimento, se eu entendi completamente do ministro Barroso, eu acho que eu compreendi, que por vezes é salutar também um ativismo judicial na tutela, especialmente direitos fundamentais, especialmente direitos fundamentais, muitas vezes titulados por minorias, que podem ter alguma dificuldade de ter os seus direitos reconhecidos dentro dos órgãos majoritários. No direito norte-americano é sempre muito citado aquela famosa decisão da Suprema Corte norte-americana, Brown versus Board of Education, relativa à dessegregação nas escolas públicas, algo que se conseguiu no judiciário muito antes, quase uma década antes, de haver um reconhecimento legislativo dessa proibição de segregação. E no nosso caso do direito brasileiro, do Supremo Tribunal Federal, poderiam ser citadas decisões também relevantes nesse sentido. Talvez a mais significativa seja aquela decisão na qual foram reconhecidos direitos iguais, né, para uniões homoafetivas das uniões heteroafetivas, que também foi um julgado muito significativo do Supremo Tribunal Federal. No campo criminal, nós podemos fazer aqui uma distinção. Falar num determinado aspecto, num controle de constitucionalidade do direito penal, do direito processual penal, que aí se aplicam as mesmas regras relativas a essa da revisão constitucional de leis. E, no outro aspecto, a aplicação, realmente, do direito penal nos casos concretos. No que se refere ao primeiro caso, me parece, e aqui colocaria um exemplo muito relevante também do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes o direito penal ele tem uma seletividade perversa, né? Ele acaba sendo aplicado de uma maneira muito intensa em relação a determinados grupos vulneráveis, enquanto em relação a determinados grupos poderosos, ele, por vezes, é relativamente ineficaz. E o Tribunal Constitucional, a meu ver, deve estar sensível a essa problemática. E me parece que esse é o caso do Supremo Tribunal Federal. Talvez esses casos, por exemplo, de corrupção, que
nos preocupam e nos assustam, e todos somos contra a corrupção, representem uma certa, vamos dizer, apropriação privada, né, pelo Estado, pelo aparato estatal, por determinados grupos poderosos política e economicamente. E muitas vezes sem ter um contrabalanço da atuação desses grupos específicos por parte da justiça criminal. Não porque o direito penal não esteja lá, o direito penal está lá, mas um direito penal aplicado com uma muito baixa intensividade em relação a essa criminalidade praticada pelos poderosos. Me parece que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, tomou uma decisão muito importante, que foi o caso, a interpretação relativa à presunção de inocência no Brasil, revertendo um precedente anterior. Havia um precedente de 2006, o habeas corpus 84.078, que dava um significado à presunção de inocência no sentido, olha, só após o trânsito em julgado de uma decisão condenatória se pode executar a pena. E, bem, ninguém em abstrato discorda, talvez, desse tipo de mandamento, mas, na prática, isso era extremamente desastroso, porque no sistema brasileiro, o sistema judicial brasileiro, ele é um sistema sobrecarregado. Nós falávamos aqui das ações trabalhistas, mas em outros setores do direito também existem milhões de ações em trâmite. E, por outro lado, é um sistema de uma intensa generosidade recursal, né? Tem aquela famoso adágio em direito, para todo direito existe uma ação. Eu diria que no direito brasileiro poderia se falar também, para toda ação existe um recurso, né? Pois é, essa junção de um sistema judicial sobrecarregado e uma generosidade excessiva de recursos fazia com que pessoas poderosas, econômica ou politicamente, conseguissem manipular o sistema utilizando os meios de defesa disponibilizados pela lei, com advogados habilidosos, e aqui não vai nenhuma crítica à advocacia, mas os meios estavam disponíveis, conseguiam fazer com que processos que buscavam a responsabilização de agentes econômicos ou políticos poderosos, a responsabilização por eventuais crimes contra a administração pública, nunca chegassem ao seu término. E, na prática, isso significava impunidade. A justiça sem fim é uma justiça que não se realiza, é uma justiça nenhuma. E o Supremo Tribunal Federal, atento a essa, vamos dizer assim, ineficiência do sistema em relação a esses grupos, a essa corrupção, muitas vezes enfriada, porque o sistema não tinha instrumentos de responsabilização efetivos, mudou esse precedente. Isso foi no começo de 2006, em 3 precedentes, habeas corpus 126.292, relatado pelo saudoso ministro Teori Zavascki, e depois nas ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, relatadas pelo ministro Edson Fachin. E o Supremo entendeu, olha, a partir de um julgamento em apelação se pode executar desde logo a pena, não se eterniza a relação processual, e com isso o Supremo Tribunal Federal fechou uma janela de impunidade muito elevada. Claro, quem discorde desse entendimento, dizendo que viola a presunção de inocência, eu diria o seguinte: a presunção de inocência tem 2 aspectos. Um aspecto probatório. Só se pode ser condenado com prova categórica, com prova acima de qualquer dúvida razoável. É uma regra de prova. Essa regra não pode sofrer qualquer espécie de flexibilização. Isso é uma regra sagrada, é regra de ouro no direito processual do Estado de Direito, direito processual penal. Por outro lado, a questão da prisão, no mundo inteiro, em geral, a prisão antes do julgamento é excepcional, como foi bem colocado, bem argumentado aqui pelo ministro Cardoso. A prisão preventiva realmente deve ser excepcional. Mas quando se fala em uma prisão após um julgamento de segunda instância, não se está falando mais de uma prisão pré-julgamento, mas sim uma prisão que já passou por 2 etapas de julgamento. É um julgamento de primeira instância e ainda um julgamento de revisão. A ilustrar que não significa a violação da presunção de inocência, se tem que 2 países que são considerados berços históricos da presunção de inocência, Estados Unidos e França,
a prisão, como regra, se opera a partir do julgamento de primeira instância. Tá? Bem, se esses países com tradição democrática e liberal bem mais intensa do que o Brasil praticam essa regra, parece que é inconsistente afirmar que existe aí uma violação à presunção de inocência, pelo menos no sentido universal dela. Enfim, me parece que aí foi um exercício de judicial review do Supremo Tribunal Federal, num aspecto extremamente interessante, porque se precisa, na estrutura do Estado Democrático de Direito, se precisa, sim, ter atenção para minorias. Isso é um tema clássico do direito constitucional e da teoria política. Mas, por outro lado, também há que haver uma preocupação quanto, vamos dizer assim, à dominação da estrutura estatal por interesses que não são exatamente convergentes com o interesse público. Ou seja, tem que se proteger a formulação das políticas públicas, tem que se proteger o poder da contaminação por interesses especiais. Isso era uma preocupação que estava, inclusive, lá nos próprios federalistas. Tanto que uma ideia de se dividir o poder para evitar o abuso de poder é também evitar que esse poder seja utilizado não em prol do interesse público, mas em prol de interesses especiais. E por isso é necessário que se tenha também um processo, um direito penal e um processo penal que seja capaz de barrar a contaminação do Estado por interesses especiais. E para isso se precisa ter um direito processual efetivo e, a meu ver, nesse sentido, foi extremamente feliz o Supremo Tribunal Federal nesse julgamento. Num outro aspecto, da aplicação da lei penal. Aí não se fala mais em judicial review, mas se fala do trabalho do juiz clássico. Né? Muitas vezes você tem esses questionamentos a respeito da interferência do juiz na política pública de saúde, e esse é um tema extremamente complicado, mas quando nós falamos do juiz aplicar a lei penal nos casos concretos, aqui nós estamos falando de ortodoxia, de um papel clássico do juiz. E o papel do juiz nesses casos é seguir as regras, aplicar a lei, e no processo penal isso significa que o inocente vai para casa, ou permanece em casa todo o tempo, e que o culpado sofre as consequências, e em casos de crimes com certa gravidade, entre os quais eu coloco a corrupção e crimes contra a administração pública, ele sofre uma sanção, que pode ser uma sanção prisional, uma pena de prisão. A justiça funciona dessa forma, quando se tem esse resultado específico. Agora, aqui não precisa nenhum ativismo, em realidade. Aqui é pura ortodoxia. E eu, particularmente, não defendo nada diferente da ortodoxia na aplicação pelo juiz penal, da lei penal, nos casos concretos. Esse tema da prisão preventiva tem sido um tema realmente polêmico, mas o que eu tenho falado nas minhas decisões e, eventualmente, em público, de uma maneira abstrata, que não defendo nada diferente da aplicação ortodoxa da lei processual penal. E essa lei diz o seguinte: a prisão preventiva é excepcional. E eu concordo absolutamente com isso. Tem que se evitar o risco máximo de com que um inocente seja eventualmente preso antes de um julgamento, porque isso potencializa o erro judiciário. Não obstante, a nossa lei processual penal também permite que o juiz, eventualmente, adote esse regime drástico da prisão preventiva com objetivos previstos em lei. Então, por exemplo, proteger a investigação criminal. Né? O primeiro diretor da Petrobras, aqui falando um caso concreto, o primeiro diretor da Petrobras que foi preso, né? Isso lá em 2014, não houve uma ordem de prisão imediata contra ele. Houve uma ordem de busca e apreensão. Alguns dias depois se constatou, isso foi inclusive filmado, que familiares dele estavam ocultando provas durante a própria realização da busca e apreensão. Um caso clássico, né? Que permite a decretação da prisão preventiva. O Supremo Tribunal Federal decretou, com muita coragem institucional, a prisão preventiva de um senador em exercício. E ali se tinha um caso clássico de uma interferência daquele senador, ex-senador, para coibir a colheita regular de prova em uma colaboração premiada. Também ali previsão de prisão preventiva para evitar uma fuga ou
colocar em risco a aplicação da lei penal. E em vários casos nós temos argumentado isso. Por exemplo, todos os quatro ex-diretores da Petrobras que foram condenados e que cumprem termos de prisão em diferentes circunstâncias. Todos os quatro foi descoberto que eles tinham contas no exterior, secretas, em nome de offshores, com milhões de dólares e milhões de euros. Né? Veja-se que aí existe uma potencialização de uma fuga. Eu tenho uma fortuna no exterior, eu vou ficar esperando aqui uma responsabilização criminal. Eu tenho, muitas vezes, casos que foram constatados de esses ex-diretores da Petrobras movimentando esses ativos no exterior, mesmo durante a investigação, numa tentativa clara de evitar uma dissipação de ativos. Da mesma forma, a aplicação ortodoxa da legislação que rege a prisão preventiva. E o que nós temos argumentado também é que o que foi evidenciado por essas investigações, por esses casos, e aqui eu me baseio no julgamento já efetuados, que vários casos já foram julgados, é aquilo que a gente chama de corrupção sistêmica. Não uma corrupção como um ato isolado no tempo e espaço, mas uma corrupção como uma prática habitual, profissional, serial, profunda e penetrante, que chegou a contaminar em diversos aspectos nossas instituições. Veja, nós temos um ex-presidente da Câmara condenado e preso. Um ex-presidente da Câmara. O grau de contaminação das instituições realmente foi profundo. Também é prevista a legislação, na legislação processual penal, que o juiz possa decretar a prisão preventiva para interromper um ciclo delitivo, para interromper uma prática serial desses crimes. E é isso que se entendeu da necessidade, em casos pontuais, de se decretar a prisão preventiva. Se fala muitas vezes num exagero, claro, se pode divergir quanto a isso. Numericamente, vamos dizer, nós temos hoje talvez 7 pessoas acusadas de crime, presas preventivamente, sem que tenham sido julgadas. Não parece que seja um número exagerado. Em qualquer vara criminal de capital de Estado, se tem lá os juízes decretando prisões muito mais numerosas a cada dia, ou a cada semana, ou a cada mês. E quando se fala nessas 7 prisões, nós não estamos falando de prisões de pessoas vulneráveis. Nós estamos falando de prisões de pessoas, ao contrário, de pessoas poderosas. Então, as pessoas podem divergir razoavelmente nos casos concretos, se essa prisão era necessária ou não era necessária, mas, assim, na minha visão, no meu entendimento, é a aplicação ortodoxa da lei penal, que permite, em casos excepcionais, e aqui é uma excepcionalidade, essa prisão preventiva. E aqui já fui chamado várias vezes que tem que encerrar. Só para finalizar, recentemente estava lendo um livro muito interessante, conta uma experiência judiciária fantástica, envolvendo os processos no Peru, na época da ditadura Fujimori e Montesinos. E se falava ali do trabalho que se fez na Procuradoria, em procuradores especiais, na Justiça, de debelar aquela contaminação criminal do Estado peruano naquela época, pelo Fujimori e pelo seu braço direito, Vladimir Montesinos. E o autor desse livro, hoje ele é presidente da Transparência Internacional, José Algás, e uma das coisas que me chamou a atenção no livro, ele falava, olha, era necessário que o Judiciário, o Ministério Público, no início daqueles processos, demonstrassem uma firmeza, porque não se tinha fé que as instituições judiciárias conseguiriam, vamos dizer, e Fujimori era um presidente no poder, e o Vladimir Montesinos era alguém envolvido em crimes terríveis, não só contra a administração pública, mas tráfico de drogas e extermínio. E ele falava que era necessário que o judiciário atuasse com firmeza. E no caso dessa firmeza, eram realmente prisões preventivas que ele defendia naquele caso, como de fato foi feito. Se não tivesse havido isso, né, o remédio é drástico, mas se não tivesse sido feito isso, provavelmente não se teria conseguido debelar os crimes praticados por aquela dupla criminosa que havia se apropriado do poder no Peru. Agradeço a todos mais uma vez a atenção.
Obrigada. Obrigada.